Oi, gente, tudo bem? Hoje daremos continuidade ao nosso estudo remoto do terceiro caderno de estudos, ok? E neste terceiro caderno de estudos, nós estamos trabalhando o gênero textual texto de divulgação científica, que, como vimos, tem como principal característica pegar uma informação do mundo científico e levá-la para um ambiente maior, para um público maior, para que esse público maior ele tenha acesso a uma informação científica. Informação essa que nasce e se desenvolve em meio a cientistas, não é? Há um campo mais restrito de desenvolvimento de informação. Então, pega-se essa informação e leva-se a um público maior. E, para que chegue ao público maior, vai-se usar mecanismos mais abrangentes, como, por exemplo, jornais, revistas, sites e blogs de internet. Ok? Pois bem, no nosso texto de hoje, teremos como temática a não possibilidade que muitos casais enfrentam de engravidar. Então, esse é um problema de muitos casais. Conheço casais que estão casados há mais de 20 anos e que casaram jovens, mas que não conseguem de maneira nenhuma engravidar, não é? E esse texto hoje ele vai apresentar características também de uma reportagem. Nós teremos aqui toda essa estrutura que nós já vimos em unidades anteriores e até no ano passado mesmo. E nós trabalharemos essa temática e esse gênero, texto de divulgação científica. Outra coisa também que temos que ter claro é que nos nossos cadernos de estudo, nós sempre, quando vamos trabalhar um texto, nós sempre teremos, antes da leitura, que é um questionamento para se trabalhar a temática a partir do conhecimento prévio, aquele conhecimento que você tem antes de ler o texto. Depois que você responde esse questionamento diante da leitura, então você vai e lê o texto para aumentar o seu conhecimento a respeito da temática trabalhada. E segue-se com depois do texto, que são os questionamentos com base no texto lido. Então, assim, nessa página 18 do seu caderno de estudo, você vai primeiro responder essa questão de número 11. E a pergunta é a seguinte: você conhece alguém que tenta engravidar e não consegue? Então você vai dizer sim, não, não sabe e vai dizer também o porquê, não é? E vai dizer o porquê respondendo essa segunda pergunta. Você sabe quais os motivos desse problema? Então, o conhecimento que você tem, seu conhecimento de vida, e aí você vai responder a essas duas questões que estão interligadas. Depois de responder essa questão, então a partir do seu conhecimento prévio, a partir do seu conhecimento de vida, então você vai ler esse texto que foi escrito por Carol Castro, não é? Porque alguns casais não conseguem engravidar. É um texto rico, viu? Embora simples. Veja que nós vamos ter uma imagem, nós vamos ter aqui os fatores masculinos, que são por volta de 35%, os femininos, que são por volta de 60%, e aqui nós vamos ter ainda subdivisões, 10%, 15% e 35%. E os outros 5%, outros fatores, não é? Que abrangem tanto feminino como masculino. Aqui é um resumo a partir do infográfico. Depois você vai ler o texto, os fatores femininos, olha aqui a explicação desse infográfico, os 10%, os 15% e os 35%. Está vendo aqui? A explicação dos 10%, dos 15% e dos 35%. Segue, porque acontece problemas da mulher, problemas do homem, problemas nos dois. Então você vai ler esse texto e aí vem o após a leitura. E o após a leitura nós vamos ter a questão do número 12. Qual a relação da imagem com o texto? Acabei fazendo isso. Mas o que é que você vai fazer? Qual a relação
desta imagem aqui com todo o corpo do texto. Você vai observar, você vai analisar e depois você vai responder. O que é que se estabelece? Qual a ligação entre o texto escrito e o texto não verbal? Ok? A 13ª questão. Segundo o texto, os maiores problemas para engravidar são resultados de quê? Então, com base no texto, você vai ver. Só a partir disso aqui você já consegue identificar. Os 10% são problemas de esterilidade sem causa aparente, os 15% fatores ovarianos, os 35% fatores peritoneais, não é? Então, os maiores fatores são quais? E aí você vai dizer o que leva esses fatores peritoneais a provocarem tanto a infertilidade. Ok? E eles são resultados de quê? Na 14ª questão, de acordo com o infográfico, que é a imagem, essa que analisamos já algumas vezes, que acompanha o texto, sobre a causa de não se conseguir engravidar. Então, com base no texto, ok? É sempre com base no texto. Então, você vai responder aqui uma das opções, se é A, se é B, se é C ou se é D. Lê, relê e tenta responder da melhor maneira possível. A 15ª questão e última do nosso dia de estudo, você vai responder. Uma das características do texto de divulgação científica é o uso de termos técnicos para validar o seu caráter científico. Essa é uma afirmação. No entanto, o sentido dos termos podem ser compreendidos pelo contexto da leitura ou até mesmo não sendo apresentados durante o texto. Outra afirmação. Retire do texto lido um exemplo de termo técnico e explique seu sentido a partir do próprio texto. Então, o que é que você vai fazer? Você vai voltar lá no texto, vai escolher um termo técnico, ou seja, um termo do campo científico e, por exemplo, essa não vale, viu? Você vai escolher outros. Esse que eu acabei de falar aqui, um termo técnico, peritoneais, fatores peritoneais. Então, você pode procurar outros, vai encontrar alguns aqui, e aí você vai explicá-lo. Vai explicar o sentido, o significado e a contextualização dentro do texto, ok? Então, bom estudo, boa leitura, boa reflexão e um forte abraço. Qualquer dúvida, não se acanhe em me procurar, ok?